de condição, então eles estão querendo um vínculo. Então, Olá, boa tarde, bem-vindos. Bem-vindos. Vamos fazer mais uma live, espero que seja tão boa como as outras, né? Esperando a doutora Cristina Mattioli. Berenice Sócia, nossa cativa colaboradora. Sérgio, olha. Gui, Mariana. Ah lá, Maria Cristina Mattioli. Cadê? Não, faz aquele que você faz de convidar aqui, né? não, no outro. Pode cancelar. Aqui. Isso. Vem aqui, olha aqui. Ela recusou. Recusou? Vou tentar de novo. Só mais um minutinho aí, estamos esperando a doutora Cristina. Tenta vir de novo. Ah, acho que era ela ali, não era? Não. Oi, aqui. Transmitir ao vivo. Acho que vai dar certo, Cris. Ah, professor. Oi, tudo bem? Tudo Tudo bom? bom? Esses 2, 3 minutinhos são sempre assim, a gente... E eu sou meio devagar, viu, em tecnologia. E olha, isto não pode, nós temos que nos reinventar agora, né? Com certeza, viu? Ainda hoje participei de uma reunião falando exatamente isso. Nós temos que aprender a desaprender e reaprender. É verdade, é verdade. É. A partir da semana que vem, a gente vai iniciar uma nova fase das nossas lives, inclusive com novo design, sabe? Um grande amigo falou que está muito tradicional esse meu convite. E quer fazer de forma diferente. A gente vai estrear na live, acho que do dia 8, eu acho. Do dia 6 ainda vai ser assim, porque não estamos prontos. Mas é só a questão de design, né? Ele quer forçar um pouco mais design. E eu também fico muito preocupado, que eu quero passar mensagens aos seguidores, etc. E eu faço de uma forma muito tradicional, que chama pouca atenção da pessoa, né? Então, eles estão fazendo de uma forma que fique mais visualmente melhor, porque hoje tem esse papel visual, é muito importante, né, doutora Cristina? Tem que ser Então, especialista hoje também, né? é verdade, é verdade. Acho que vai ficar legal, vamos ver, vamos ver. O importante é o debate não parar, né? Eu estou aqui com uma lista, olha, de acho que 16 ou 17 temas já indispensáveis para as próximas lives, né? E nós temos tido uma participação média de 250, 280 pessoas no dia, e ali vai fazendo uma marcação. Geralmente tem dado 3,5 daquela marcação que tem lá, porque tem gente que fica 15 minutos, 18, 25, 40, né? E o Instagram marca tudo. E também a gente, depois, nós temos tido uma audiência muito noturna. Então, muita gente depois assistindo à noite. Talvez não possa assistir nesse horário, né? Isso é uma coisa que depois a gente tem que também pesquisar se vale a pena mudar o horário.
Esse horário é um horário muito bom para nós, porque os nossos alunos podem assistir às lives e depois irem para as aulas. É Né? verdade. Por isso que nós imaginamos. Mas existe a possibilidade também, agora nas férias, de fazermos live talvez às 18 horas, 19 horas, não sei. Nós vamos pensar um pouco melhor, porque nós teremos lives de férias, vamos ter uma live sobre arquitetura extraordinária, vamos ter uma live... bom, são muitas surpresas aí que depois eu vou trazer para os nossos... Que bacana. seguidores. E vocês estão em aula em Araraquara? Nós estamos em aula hoje, terminamos as aulas, mas algumas atividades ficaram para a primeira semana de julho de algumas disciplinas só. Mas o coordenador de curso não para nunca, né? Então... não tem jeito. Não tem jeito, né? Então, eu não pude ir aos Estados Unidos, não me permitiram, né, sair por causa do Covid, que eu queria ter ido ao casamento do filho do nosso querido amigo, né? Verdade, eu vi pelo YouTube. Eu também vi ao vivo. Então, quer dizer, a gente vai ter que realmente preparar bem esse retorno do segundo semestre, né? Nós mudamos muito o regulamento de passe, de estágio, audiência, tudo isso vamos divulgar amanhã. Amanhã tem reunião com o aluno, amanhã, depois, temos reuniões online, assim, bastante de planejamento, sabe? E você acha que voltam já presencial em agosto ou não? Não, não volta. E em São Paulo volta. não vai voltar. Vai voltar a partir de setembro, e mesmo assim, com uma redução muito grande. Então, talvez se privilegie as práticas, aquilo que é de laboratório, né? E o que puder continuar sendo remoto até outubro, ver como que fica, porque as próprias famílias não querem que seus filhos voltem. Tem muito medo ainda, né? Porque no sistema de ensino você fica muito próximo, mesmo que você fique longe, né? Quer dizer, hoje, por exemplo, nós estávamos fazendo treinamento para o pessoal da medicina, que tem que voltar para estágio, né? Até para ajudar a combater, né, a questão, né, do vírus. E então, num auditório de 240 lugares, a gente colocou 50. Então, um bem longe do outro, todos com máscara, álcool gel, com 1000 ventilação e tal, né? Então, porque são profissionais de saúde indispensáveis nesse momento. Então, estes precisaram voltar. Mas voltam também com 1000 cuidados, assim, é bem interessante. Bom, doutora Cristina Mattioli, eu conheci na Universidade de Harvard, quando eu estive lá para fazer um seminário da OAB, né, que nós fizemos um seminário da OAB, foram 5 palestras, né, 3 noites, se não me engano, depois fomos a Nova York, conhecer o sistema penal, né, de Nova York, e foi um momento de muito aprendizado para mim, né, aquela experiência de 5 dias ali com vocês, né, e foi organizado pelo Dr. Antônio Carlos Amaral, pelo presidente da OAB, naquela época. E lá fiquei conhecendo esta riqueza intelectual, que é a doutora Cristina Mattioli, da área do trabalho. Foi nossa desembargadora aqui do TRT da 15ª Região e milita muito em toda a discussão de alto nível, propositiva para o direito do trabalho. Por isso o tema, né, o futuro do emprego, né? Essa foi a nossa ideia. A doutora Cristina já participou de reuniões da OIT, o Ivo Dall'Acqua Júnior, que é daqui de Araraquara, vice-presidente da CNC, diz que ela é uma grande referência nas grandes discussões trabalhistas, né? Então, efetivamente, a gente tem muita esperança em aprender com a doutora Cristina muitas coisas hoje. Bom, doutora Cristina, eu acho que nós podíamos dividir em 2 etapas, né? Primeiro, o impacto do Covid no emprego. Hoje eu vi uma estatística que 7 milhões de pessoas, 7 milhões e 800, se não me engano, já perderam o emprego formal com o Covid. Eu não estava claro se era formal e informal. Eu acho que era formal e informal. Um pouquinho maior esse número. Maior já é? Maior. Eu vi hoje 7.800. O que, portanto, deve chegar na beira de uns 20 milhões de desempregados no Brasil, né? Evidentemente que esses 20 milhões não estão na rua vagando, muitos estão na rua vagando, porque procurando emprego, e outros estão se virando com subempregos, etc., etc., que também nos preocupa em demasia, né? Porque o homem precisa ter emprego. Agora, o que é emprego hoje, né?
Então, eu acho que nós podíamos começar a discutir um pouco isso, porque aquele dia eu fui lá no Rio de Janeiro, na palestra do Pastore, a doutora Cristina não estava, né, naquela palestra sobre também futuro do emprego, lá no Pastore, no Na Rio, né? FEComércio, Não, na CNC. na CNC eu não fui. É. E lá na CNC, ele fez uma palestra assim, de nível realmente internacional. Então, ele dizia, bom, o emprego ele não vai acabar na visão dele, claro, porque as pessoas vão trabalhar a vida inteira, né? Agora, ele vai mudar nas suas formas de trabalho, né? Não vai ser mais, talvez, aquela... Por exemplo, na minha geração, emprego é quem tinha carteira de trabalho. Quem não tinha Isso. carteira de trabalho não tinha emprego, tinha outro tipo de relação econômica, né? Então, como a senhora vislumbra o futuro do emprego, principalmente... Bom, não, eu queria dividir em dois, eu falei, né? Primeiro, o impacto do Covid no emprego e como as pessoas estão se reinventando. Aí depois a gente fala do futuro, como talvez até alternativa do que estão fazendo no Covid. Boa tarde, doutora Cristina. Obrigado, hein, pela presença. Fernando, é um prazer enorme conversar aqui com vocês. Você lembrou bem, né, o local onde nós nos conhecemos, acho que foi em 2002, e na época o presidente da UAB era o Dr. Rubens Aprobato. Foi um encontro belíssimo ali, foi onde eu também conheci o Marcos da Costa, nosso grande presidente da UAB São Paulo, eterno presidente. E eu jamais ia imaginar que hoje eu estivesse desse lado, quando nós nos conhecemos, eu ainda estava do lado de lá da magistratura, né? E hoje eu aqui advogando e vendo muito mais de perto a realidade das relações de trabalho no Brasil, né? Você sabe que eu gosto de estudar um pouco, sempre comparando com outros locais, né? A crise, essa crise gerada pelo Covid-19, essa pandemia, não trouxe reflexos nas relações de trabalho só aqui no Brasil. Na verdade, se nós compararmos dados estatísticos, talvez aqui no Brasil foi o local onde o sucesso dos planos e dos programas implementados tenha sido muito maior do que em outros países. E isso justifica o pequeno aumento em percentual do número de desempregados aqui no Brasil, comparado, por exemplo, com os Estados Unidos, que os Estados Unidos não foram editadas medidas de proteção e manutenção do emprego como foi feito aqui no Brasil. Então, se hoje nós temos aí, vamos ver, em fevereiro, antes do início da pandemia, o nosso percentual de desemprego girava em torno de 11,5%, 12%. Hoje nós podemos falar que deve estar em torno de 13%, 13,5%. Se compararmos com os Estados Unidos, olha que interessante, em fevereiro, o percentual de desemprego nos Estados Unidos era de 3,5%. E agora chega a 14,5%. Então, o aumento é muito maior. Por quê? Porque lá não existe uma legislação de proteção do emprego. Foi mais fácil, e essa é a medida comum, de desempregar, né, de fazer o estímulo às rescisões contratuais e o pagamento do seguro-desemprego. Aqui não. A intenção do governo, o que foi? Manter o emprego e auxiliar com o bem, com um benefício emergencial calculado sobre a média de salários, tendo como base, né, de pagamento o valor do seguro-desemprego. Então, uma ajuda governamental de grande importância e todas resumidas em duas medidas provisórias que estamos aguardando, né, já passaram pela fase de projeto de lei e temos aí até o dia 14 de julho para a sanção do presidente da República, aí convertendo essas MPs em leis, né? Mas essas duas medidas... Hoje teve algum probleminha no STF com uma dessas medidas provisórias. Parece que a Câmara pediu ao STF que uma delas retorne para a Câmara. Sim, mas já houve a desistência. Ah, já houve? Já houve a desistência. A Câmara desistiu, e eu acabei de saber hoje à tarde que a Câmara desistiu. Ainda bem, né? Isso, E ontem ainda o secretário de Trabalho, o Bruno Bianco, numa entrevista, ele disse que provavelmente o presidente deve prorrogar algumas medidas por decreto presidencial. Eu imagino que a sanção
não deva ficar para o último dia. O prazo é 14 de julho. Eu acredito que ele ainda faça isso bem antes, né? Tendo em vista a necessidade. Assim como agora há pouco ele acaba de declarar a prorrogação do auxílio emergencial em mais 2 parcelas. Né? Então, basicamente, o que nós temos? 2 medidas provisórias, a 927 e a 936, que deu condições para que muitos empregadores conseguissem manter ou suspender os contratos de trabalho, né, das pessoas. A medida 927, ela trabalha muito com o que a lei já tem, dá inúmeras possibilidades, mas dentro daquilo que a própria CLT já previa, né? Você utilizar de férias, conceder férias de forma antecipada, mas aí mexeu no quê? Em algumas questões muito pequenas, ao invés de pagar com tantos dias de antecedência, diminuiu esse prazo, permitiu também a realização que a gente chama, eu costumo brincar, que é um banco de horas negativo, você passa a não trabalhar para depois compensar com o trabalho, né? Pagamento também. Esse último foi uma medida boa por causa do home office, né? Exatamente, permitiu aí, regulamentou novamente, veio trazer nova estrutura para o home office, né, ou para o teletrabalho, e deu uma série de possibilidades para o empregador. Mas alguns empregadores ainda não conseguiram usar de todas essas medidas a fim de manter os seus empregados, ainda que afastados, mas com um contrato vigente dentro das formas iniciais do contrato. E aí, então, vem a medida 936, dando aquilo que realmente é o que os empregadores queriam, a possibilidade de redução da jornada de trabalho com a consequente redução salarial e a suspensão do contrato de trabalho por um período. Essas eram 2 medidas extremamente necessárias e extremamente postuladas, né, por todos os empregadores. E aí veio uma série de ajustes. Ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, por isso que eu falo que é bem diferente, né? Nos Estados Unidos, como não tem essa possibilidade, o que eles fizeram? Trabalharam com uma legislação que cuida dos afastamentos de saúde, uma lei que eles chamam de lei familiar, de proteção à família, e até então, os afastamentos para tratamento de saúde de até 14 dias eram não remunerados, o governo simplesmente passa a ter essa alteração na legislação lá, a ter esses dias como remunerados. Então, passa a remunerar o afastamento para aqueles que são grupo de risco e que são portadores do vírus Covid-19. E amplia um pouco, e aí ele deixa para cada estado, porque lá o valor e o pagamento do seguro-desemprego depende de cada estado, a verba é da União, é uma parcela federal, a distribuição é feita para os estados e o estado é quem administra. Então, cada estado pôde aumentar ou o valor ou o número de parcelas para o seguro-desemprego. Por isso a corrida, né? E todo mês, toda semana, normalmente às quintas-feiras, a gente espera para ver nos Estados Unidos qual o número de pedidos do seguro-desemprego, né? Então, foram 2 medidas assim muito diferentes daquilo que a gente já estava acostumado, o que se pretendia aqui no Brasil. É por isso que o país conseguiu manter muito mais empregos do que demitir. É claro que o número de demissões é bastante grande. Claro. Só nesse mês, né, no mês de maio, ontem foram divulgados os dados do CAGED, a gente tem aí cerca de 332 mil postos de trabalho encerrados, né? E quando a gente fala postos de trabalho fechados, significa os contratos de emprego, né? Os contratos celebrados mediante a contratação da CLT. Por que isso? Porque a informalidade tem uma outra estatística e hoje a gente pode dizer que a informalidade aqui no Brasil soma cerca de 30 milhões de pessoas. Então, e esse é um grande problema também, porque mesmo que esse desempregado, desses 300 mil, boa parte se recoloque de alguma forma, o que já é maravilhoso, porque não vão ter necessidades econômicas mais prementes, né?
vai haver uma mitigação de direitos, né? Necessariamente vai haver, porque... E também vai ter um reflexo na Previdência, vai ter um reflexo em todo lugar, né? Com certeza, né? Então, são... E este é interessante, porque este dado de maio, né? Esses 332 mil postos de trabalho fechados, ele comparado com maio de 2010, é o pior desempenho nos últimos 10 anos. É o mês que teve o maior número de pessoas aí de postos de trabalho fechado, né? Incrível, porque... Mas estava crescente antes do Covid, né? Estava. Em relação ao mês de abril, diminuiu bastante. No mês de abril, nós tivemos cerca de 900 mil postos de trabalho fechados. Então, de abril para maio, o número foi bem menor. É por isso que a gente tem aí também uma grande diferença do número de pessoas afastadas, né, do trabalho, ou afastadas ou com contrato suspenso, né, ou com a redução, qualquer forma de afastamento dado. Nós tínhamos aí até abril cerca de 14,5 milhões de trabalhadores. Hoje esse número reduziu para 13 milhões e meio de trabalhadores. Significa que ou eles estão retornando, normalmente eles estão retornando, né, aos postos de trabalho. Porque para o trabalhador acabou não perdendo quase nada, né? Porque na renda média, né? Na renda média, claro. Os trabalhadores de alto padrão perderam porque a complementação do governo não tinha aquele limite, né? Exatamente. Mas no geral, nos salários médios brasileiros, o governo acabou pagando essa diferença e foi ótimo, porque a empresa pôde reduzir a jornada, reduziu o salário, o trabalhador trabalhou menos e manteve um pouquinho, mas só no salário médio mesmo. Isso. Né? Aqueles que, como a medida provisória 936 previu, aqueles que tinham uma remuneração até 3 salários mínimos, na média essa remuneração foi mantida. E essa remuneração atingiria aí 82% de toda a classe trabalhadora. Isso foi um programa fantástico mesmo, né? Eu não conheço nenhum similar no mundo, né? Não sei na Europa. Não sei na Europa se houve algo assim. Agora, a gente... Tá certo, né, Fernando, que alguns países têm mais recursos, né? Claro. Por exemplo, o Reino Unido. Na Inglaterra, houve o pagamento de 80% dos salários das pessoas por parte do governo. Né? Mas também... Mas o salário de quem estava empregado? De quem estava empregado. Mas não teve esse tipo de medida aqui, mas também limitada a um teto de até 2.500 libras. Ah, tá bem. Tá. Também tinha um teto, assim como aqui. Aqui, o que se previu? Qual que foi a intenção do governo? Manter a renda do maior número de pessoas possível. Tá certo, tá correto. Por isso, aqueles que ganham mais, seja com a redução ou seja com a suspensão do contrato de trabalho, tiveram a sua remuneração reduzida. Claro, que também é lamentável. Também é lamentável, mas fazer o quê? Nessa hora, né? Como disse o ministro Gilmar Mendes naquela live, né? Nessa ideia, a ideia era manutenção de empregos, né? E também eu vi um relatório do Banco Central, já tem uns 15 dias, 20 dias, e hoje saiu um novo, eu não consegui ainda ver, porque eu estou trabalhando desde as 5 horas da manhã hoje, né? Já levantei, mas eu quero estudar à noite hoje. Eles tiveram uma ideia inteligentíssima também, eu achei, o governo jogou muito dinheiro disponível para as empresas tomarem esses empréstimos, com juros muito subsidiados, e isso fez a manutenção do emprego e da própria atividade. Então, nós estamos assistindo, já era para ter um colapso no judiciário de recuperações judiciais. E esse colapso não houve, ainda está num número bem controlado. Claro que eu acho que vai aumentar, tudo bem, não tem problema, nós vamos ter que trabalhar com isso, mas foi uma política inteligente que ajudou a manutenção do emprego. Porque se a empresa conseguiu continuar sem recuperação, sem decretação de falência, é porque, de uma certa forma, o emprego também vai ser mantido, né? Exato. Apesar de que houve bastante liquidez,
muito crédito na praça, mas o que eu tenho ouvido é que que os empresários reclamam bastante é que este dinheiro não tem chegado na ponta. Não, eu ia tocar nesse assunto agora. Um dos maiores programas, que acho que é o Pronamp, né, que atinge um número de pessoas, talvez esse tenha atingido muito mais pessoas, mas na média a liquidez não está chegando na ponta. Não, inclusive, na live que eu fiz com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, eu trouxe até dados concretos sobre isso, né? E ele também tem batido muito nisso, e o próprio ministro reconheceu que não estava chegando até os empresários, mas agora, o último dado de 15 dias do Banco Central, eu já vi que já tinha chegado muito mais recursos às empresas. Bom, mas enfim, tem que chegar de alguma forma, né? Tem que chegar. O problema é que nós temos um sistema relativamente não cartelizado, mas porque não é cartel, mas é muito concentrado na atividade econômica e são poucos bancos. E o BNDES não tem balcão, o dinheiro vai para o banco. Aí o banco exige suas garantias, né? Então, aí dificulta o acesso ao crédito. Mas eu acho que é um programa... O melhor mesmo foi esse programa das medidas provisórias de emprego, também estou de acordo. Bom, doutora Cristina... Talvez há uma esperança de que haja a prorrogação, né? Porque essas duas medidas provisórias, elas vigoram... Os programas vigoram até o final do estado de emergência, né? A ideia seria... Algumas empresas estão em dificuldade porque... tanto o período para suspensão ou para redução ainda não são suficientes, ainda mais se nós considerarmos que muitos estados, muitas cidades ainda estão em programas aí de isolamento social, né, e de impossibilidade do trabalho. Então, os 60 dias concedido pela MP 936 para que haja, esse é o tempo máximo, de redução da jornada com redução de salário, ou os 30 dias para a suspensão do contrato de trabalho ainda não são suficientes, né? Alguns estão retornando agora, mas precisariam voltar. Daí a urgência da prorrogação dessas medidas. Eu acho que vai ter um esforço para prorrogação, acho eu, mas eu também está havendo queda de receita muito grande, né? Não sei qual vai ser o milagre. Bom, todavia, quando eu fiz o mestrado, faz 20 anos já que fiz o mestrado, então lá na Unesp se discutia muito. Fui aluno do professor Orísio de Oliveira, né? Para mim é uma das melhores cabeças que eu vi na minha vida, né? E o Orísio, se discutia muito a questão do fim do emprego. Tinha aquele livro famoso, O Fim do Emprego, daquele sociólogo, não me lembro, economista e tal, e que o emprego ia acabar mesmo, que nós teríamos que reduzir, que não tinha mais jeito, que todo mundo tinha que fazer jornada de 4 horas e tal. E eu lutava contra isso lá na Unesp, e eu mostrava as tecnologias, os novos empregos e tal. E fui assistir uma palestra do Miguel Reale, o velho Miguel Reale, né? E ele dizia o seguinte: o emprego não vai acabar nunca, porque as pessoas precisam trabalhar enquanto elas forem vivas. Elas vão trabalhar, elas vão fazer alguma coisa, né? E ele contava que a primeira greve que houve em São Paulo foi dos acendedores de lampião, que eles acendiam à noite o lampião, né, nas ruas, e era energia, não tinha energia elétrica, né? Então era gás, né? Então eles acendiam a óleo, não me lembro. E aí houve a instalação da rede elétrica. E quando houve a instalação da rede elétrica, todas essas pessoas só sabiam acender. Elas saíam à noite com a varinha acendendo. Então, Miguel Reale falou que foi um caos a cidade de São Paulo, de solidariedade ou não aos acendedores dos postes, né, da iluminação. E, evidentemente, a sociedade optou pela modernização, é evidente, né? E depois se requalificou essas pessoas ou não, ou muitos acabaram não se requalificando, etc. Então, eu defendia isso lá em Franca, né? E hoje, me parece o contrário. Realmente, nós tínhamos razão, porque não era só eu, um grupo de trabalho disso. Foi até um artigo publicado na LTR. E nós defendemos que não ia ter fim de emprego, não, e que a jornada iria ser maior. Domênico de Márcio estava errado. Estava errado. Hoje a gente trabalha mais do que trabalhava, inclusive. Só que o emprego ganhou outras formas, né? Talvez a gente trabalhe mais para ganhar menos, não tem problema. É uma realidade. Bom, e essas novas formas, então, de trabalho, o que a senhora tem a dizer sobre isso? Qual o reflexo disso tudo?
Porque lá na palestra do pastor, ele dizia que a grande preocupação da OIT não é tanto a pejorização, etc., tal, é a falta de proteção social que as novas formas criam para o desemprego, por exemplo, ou para a saúde, ou para a velhice, né? Porque o emprego, de uma certa forma, ele tem uma proteção social implícita dentro dele, né, para o futuro, né? Então, como que a senhora vê isso? Olha, assim, tem muita discussão, né? Até é bacana falar que esses dados, apesar de que toda essa divulgação de desemprego, é importante a gente lembrar que o único setor da economia que contratou no mês de maio foi a agricultura, a área do agronegócio. Né? Por quê? Porque o agronegócio cresceu aí em torno de 2,5%, a safra. Então, isso é bastante interessante. E o que isso sinaliza? Sinaliza que, no futuro, algumas funções elas vão estar mais ligadas a setores que talvez a gente não imaginasse. Então, esse setor do agronegócio, um setor bastante promissor para novas atividades, para novas funções, para novos empregos, não empregos, mas novas formas de trabalho. Outra área bastante promissora, é claro, é a área de tecnologia. A área de tecnologia tem crescido bastante. E um estudo recente aqui da Brascom, que é a associação que reúne pelo menos as 100 maiores empresas de TI, a gente fala TIC, né? Tecnologia, Informação e Comunicação, revela que a falta de mercado de mão de obra nesse setor hoje é cerca de 450 mil pessoas e pode aumentar para o ano que vem. E isto depende, essa nova forma também, eu chamaria de novos postos de trabalho, não necessariamente sob a forma da CLT, sob a forma que nós conhecemos, dependem muito, se quiserem continuar nessa forma, de desoneração da folha de pagamento. Sim. Caso contrário, há aí uma vertente para uma nova forma de prestação de serviços. Né? Doutora Cristina, eu estou vendo aqui com muita alegria que o doutor Marcelo Barreto de Araújo, da CNC, está nos assistindo. E ele que patrocinou aquele grande evento, né, com o Pastore, que nós comentávamos, né, e é um grande batalhador também da questão do emprego. E lá a gente discutia isso com o doutor Marcelo Afonso sobre essas novas formas de emprego baseadas na tecnologia. E a única preocupação que ficou foi exatamente isso. Tudo bem, vai ter emprego e ninguém, inclusive, dizem que os jovens não querem a CLT. Eles nem querem ser seletistas, né? Como vai ficar a proteção social para esse jovem? Então, esta é uma questão bem interessante. A gente ainda não tem, assim, eu não tenho muita literatura a respeito de uma nova forma de proteção social. O que se fala muito, e aí foi um dos primeiros estudos daquela universidade na Califórnia, Singularity, que fala numa renda mínima universal, para aqueles que não teriam trabalho. Né? Agora, a forma de proteção, isso assim, é um sentimento muito meu. Eu acho que está dependendo bastante, atualmente, da educação financeira, para que as pessoas passem a ser responsáveis aí pelo seu futuro pós-trabalho. Né? Tem que poupar, não tem aposentadoria, jeito, né? Exato. Porque o regime de proteção social que nós conhecemos, lá de bem-estar social, trazido aí há muitos anos, parece que este não conseguirá sobreviver. É por isso que nós vemos, até aqui no Brasil mesmo, aqueles que já se aposentaram, continuando a contribuir com o sistema, que é um sistema calcado na solidariedade, né? Como forma de manutenção desse sistema. Então, o modelo de proteção social, ele com certeza deverá mudar. Eu acho que este caminho nós já estamos aos pouquinhos fazendo, pelo menos aqui no Brasil.
Também acho que o Brasil é um pouco modelo nisso, né? Olha, tem duas questões que eu quero trabalhar. Eu vou trabalhar a questão do Uber também, calma, das plataformas, né? Estou deixando meio para o final, né? Mas eu também queria falar um pouco sobre essa questão dos invisíveis. O presidente Bolsonaro disse, quando ele descobriu essa questão do auxílio de R$ 600, né? Quando o ministro Paulo Guedes levou para ele esse problema, ele não imaginava, ninguém imaginava que nós teríamos 30 milhões de pessoas desta forma, invisível e sem renda imediata. Alguns tinham renda, não são os 30 milhões que não têm renda, né? Mas sem renda imediata, que foi uma coisa que hoje se chama de invisível, né? Esse invisível realmente não tem proteção nenhuma. E ele tem formas de renda, ele tem formas, tanto que precisou ser socorrido agora por causa da pandemia, ele não podia ir para a sua renda. São as manicures, os cabeleireiros, são várias, né? São milhares, informais, né? basicamente. Milhares, jardineiros, né? Piscineiros. Então, quer dizer, são garçons, autônomos, blá, 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 e pessoas que vivem maravilhosamente, não sei, mas vivem, têm suas famílias, etc., né? Do ponto de vista informal. Essas pessoas não recolhem para a Previdência, não recolhem nada, mas vivem, né? Sem nenhuma proteção e não tem proteção ao desemprego, porque elas nunca tiveram emprego para se falar em desemprego, né? Isso. Como que a senhora imagina essa relação na economia e na questão da proteção social? É zero, né? É contar com o futuro, não tem jeito. Não, é zero. E aí nós vamos pegar como modelo outros países, né? O que eu acho também outra coisa importante, que a pandemia mostrou aqui no Brasil, que nós temos um sistema de saúde público, um dos maiores e melhores do mundo. Né? Comparando, sempre comparar com os Estados Unidos, que todo mundo acha que lá é o paraíso, né? Claro. O sistema de saúde lá é muito precário comparado ao nosso. Então, de certa forma, bem ou mal, o nosso SUS atende um número bastante grande da população. Então, em termos de saúde, eu acho que ainda há uma forma de proteção. Eu acho que a proteção vai se referir aos afastamentos do trabalho, as licenças por doença, aí a aposentadoria. Este modelo, realmente, eu acho que deve mudar. Eu entendi. O sistema de ser beneficiado somente quem realmente contribuiu com o sistema, com o modelo. Ou de forma, por exemplo, no MEI, a contribuição é mínima, mas pelo menos ele tem uma... Existe. Esse é um sistema interessantíssimo também, e é um sistema eminentemente brasileiro, né? E um sistema pensado pelas nossas entidades, as entidades empresariais, né? Foi um sistema que trouxe gente, mas trouxe muita gente para o mercado formal, né? Essa pode ser uma saída, né? Facilitar que essas pessoas venham. É interessante porque, olha, né, as últimas pesquisas também. Nós temos hoje, eu acredito, que cerca de 170 milhões de brasileiros em idade para trabalhar. O que eu digo em idade que possam trabalhar? As pessoas acima de 16 anos, que podem trabalhar formalmente. Desses 170 milhões, hoje, nós temos só 87 milhões trabalhando. Então, veja que o número é bem reduzido, né? E sem contar aqueles 30 milhões que estão na informalidade. Então, esses que estão na informalidade é que estão completamente desamparados, sem nenhuma proteção social. Eles podem ter renda para sua manutenção, mas não para pensar mas em não pensa para o futuro. Né? Não se pensa em aposentadoria, por exemplo. Né? Apesar de que hoje aqui está cada vez mais distante a data da aposentadoria, com todas essas reformas, né? As pessoas vão ter que trabalhar muito mais. Mas isso já é bastante comum em outros países que tiveram o mesmo modelo inicial de bem-estar social, dentro desse sistema de solidariedade. Bom, e a questão das plataformas? As plataformas estão dentro aí dessas startups, etc., e de muita credibilidade econômica, muita pujança econômica, e estão ocupando lugares inimagináveis, né?
essa plataforma Uber é uma coisa extraordinária, né? Emprega gente adoidado, não é o termo certo, talvez. Não, isso que eu ia falar. Não vamos usar empregar. Mas oferece renda e trabalho a milhares, eu acho que milhões já de pessoas no mundo todo. O Airbnb também, né? Foi uma coisa extraordinária, né? Nessa forma da plataforma para hotéis. Depois nós temos também várias plataformas, o iFood, por exemplo, né? E informações nós temos recebido que alguns desses usuários das plataformas já estão ajuizando reclamações trabalhistas. Então, você tem reclamação trabalhista contra o Uber, o motorista falando que ele é o verdadeiro empregado da plataforma, né? Se nós reconhecemos o vínculo de trabalho tipo CLT, nós vamos destruir a plataforma, elas vão embora do Brasil, elas não vão existir no meu modesto entendimento, né? Porque como, por exemplo, o motorista de táxi autônomo, ele não era empregado, né? Por exemplo, né? Mas o iFood, mesma coisa, esse entregador, etc., né? Nós temos duas decisões que eu conheço. Uma reconheceu aí no TRT da segunda região o emprego do motorista do Uber, a relação de emprego, mandou pagamento terceiro, etc., etc. E depois o TST revogou, cassou essa decisão, etc., né? Eu não sei se é em sede liminar ou já definitiva. E o outro é do iFood, que foi reconhecido também pelo TRT da segunda região, mas ainda não há decisão definitiva. Qual que é a posição da senhora sobre as plataformas e outras formas parecidas que vão aparecer por aí, que a tecnologia vai trazer? O principal argumento ou de reconhecer ou de afastar o vínculo é sempre o grau da subordinação. Eu vejo que é o grau de extensão ou profundidade dessa subordinação. E, na verdade, nessas plataformas não há o que nós conhecemos de subordinação jurídica, né, extraído dos requisitos do artigo 3º da CLT. Então, eu acho que este é o principal fator, a falta de subordinação, embora alguns reconheçam que ela exista, ainda que de forma eventual, né? Ou alguns falam em subordinação estrutural, estaria dentro do modelo de negócios, né? Eu acho que tem vários elementos para descaracterizar. Na minha opinião, os elementos para descaracterização são muito maiores do que para sua caracterização. Então, primeiro, não haveria subordinação, a forma de pagamento não é a forma tradicional que se conhece de salário, mas sim a remuneração, até porque é muito certa a divisão ou a repartição do valor arrecadado, né, independente do percentual, se 20% ou 25%, no caso dos motoristas de Uber, né? A utilização do próprio veículo e a sua adesão voluntária à plataforma também, as exigências da plataforma. E o horário de trabalho, há uma série de questões. E aí as pessoas veem, aqueles que defendem a existência do vínculo, defendem dizendo que há até penalidades, que há o exercício do poder disciplinar do empregador, né, como punições por não cumprir algumas exigências da plataforma, mas aí eu vejo mais como um respeito em relação, ou normas de procedimento em relação e exigência de respeito ao próprio cliente, ao próprio freguês da plataforma, o usuário da plataforma, e não como uma forma de punição decorrente de um poder disciplinar do empregador como nós conhecemos, né? Eu também vi alguns casos de reclamação, mas essa reclamação era sempre do cliente dizendo, olha, esse motorista não segue o padrão Uber, padrão Cabify, padrão tal, né? Então, não era uma insubordinação dele com a plataforma. Ele usou a plataforma para não seguir o que a plataforma prometia, né? E já tem ação de danos morais contra a plataforma. Tem. Ações de dano moral contra a plataforma, porque ela não garantiu, ela deveria ter feito uma seleção melhor.
E esse modelo dessas plataformas é que a gente pega o Uber e esse de entregadores também como uma forma mais genérica, é a forma que mais acontece. E por quê? Porque emprega o maior número de trabalhadores informais, e não informais porque eles querem, mas porque eles foram retirados do mercado formal de trabalho e não tendo como retornar a esse mercado formal, eles se utilizam de outras vias, né? Diferentemente de outras plataformas. Eu, assim, tenho estudado um pouquinho, assim, eu acho muito interessante uma outra plataforma, que é a plataforma de investimentos, aí de algumas empresas em que se utilizam de escritórios credenciados ou de assessores de investimentos credenciados. Eu questiono muito isso também, que não tem os assessores próprios, mas trabalham com credenciados, escritórios ou assessores credenciados. É uma outra forma também dinâmica de trabalho, sem que isso configure uma relação de trabalho. Atingiria aquelas ideias da terceirização, quarteirização, por exemplo, ou não? Não, é um outro modelo, é um outro modelo. Eu acho que a pandemia revelou outros modelos e impulsionou. Dizem que toda crise sempre impulsiona ao crescimento, né? Hoje mesmo, numa reunião da BRH, a gente estava discutindo um outro modelo de uma grande loja aí do varejo também, que fechou cerca de 300 unidades, de 300 lojas, e descobriu que vender também através de plataforma é muito mais lucrativo. E recriou e reinventou o seu modelo também de venda. E aí dando um ênfase maior às startups, mudando a forma de vender e trazendo para dentro do seu negócio pequenas startups, né? Não uma facilitária. Quer dizer, dispensou esse emprego direto, mas vai gerar emprego nas startups. Exatamente. Vai gerar emprego no entregador da mercadoria, porque antes você ia buscar, né? Quer dizer, essa é minha tese. O emprego, ele se reinventa. Mas há uma preocupação também. Eu não vi a estatística essa semana, mas até outro dia, uma semana atrás, eu tinha visto, entre mortes e nascimentos no mundo, você tem uma porcentagem, nós tínhamos 30, 40 milhões de pessoas a mais nascidas do que mortas. Então, a sociedade cresce, né? Tem muita gente que vai ter que arrumar emprego no futuro, né? Não sei de que forma, né? Se a economia não crescer. Porque se a gente combate também o consumerismo, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, você pega um lugar do tamanho de Araraquara, tem 3, 4 Walmarts. Aqui não adianta você colocar, não tem consumo, não tem renda para isso. Exatamente, né? Então, as pessoas consomem muito. Se também pararem de consumir, porque toda uma doutrina social do não consumo por causa do meio ambiente também, né? Quer dizer, onde vai ficar renda, o emprego? É meio complicado tudo isso. E é interessante você observar esses dados. Se você pegar a PMI dos Estados Unidos, da China, já nesses meses, já finalzinho aí de isolamento, de quarentena, o consumo aumentou bastante. As pessoas retornam à atividade econômica e consomem, ao contrário do que aqui no Brasil, né? O consumo está ainda bem lento. Eu acredito que mesmo com o retorno das atividades, o PMI ainda não vai crescer tanto assim, não vai ter números elevados como tem rapidamente crescido nos Estados Unidos e na China, em razão daquilo que você falou, da renda. Então, acho que tem que, sem melhoria de renda, não tem jeito. Doutora Cristina, qual é o futuro do emprego ou do trabalho na posição, na imaginação da senhora, com tantos estudos que a senhora há tantos anos se dedica a fazer? O que eu imagino, agora, para a retomada da atividade econômica, é uma ampliação em algumas atividades, né? Em algumas atividades, a retomada do emprego, propriamente dito. Eu acredito muito no agronegócio, eu acho que é bem possível, né? Recentemente, o Stephen Kennedy, ele comenta isso, que o país pode passar da indústria para a agricultura, mas aí eu só não concordo com o termo agricultura, eu acho que passa para o agronegócio como a indústria da agricultura, aí com todos os seus
derivativos, né? Indústria de fertilizantes, por exemplo, de várias outras relações conexas ao agronegócio. Eu acho que esse é um estímulo muito grande e tecnologia. Né? E o futuro do trabalho vai estar dentro dessas atividades, dentro dessas duas grandes áreas. Essa é a minha visão. Vai trazer emprego, os setores do agronegócio e tecnologia. E Mas a tecnologia, eu ainda coloco um parênteses, vai trazer muito mais atividade, mas vai precisar de uma educação ou de um sistema educacional apropriado. Porque não adianta eu dizer, tem 450 mil vagas hoje em tecnologia se nós não temos mão de obra qualificada. E esse é um trabalho interessante que a Brascom tem feito, atuando inclusive junto ao MEC, junto a entidades educacionais, para que os jovens sejam estimulados e educados nessa área do conhecimento. A senhora conhece um araraquarense que está na Brascom? Oh, meu Deus, eu acabei de falar dele. O Sgobi. Conheço. Ele é muito meu amigo. Não sabia que era araraquarense. Mas muito meu amigo. E ele mora em Araraquara, acho que ele não nasceu em Araraquara. E o Sgobi, ele está na Brascom e ele já fez vários convênios com a gente para o desenvolvimento do jovem, do emprego. Eu visitei uma startup e essa startup estava tendo que ampliar, abrir filiais, porque realmente não... Ela tem muita vaga e não tem ainda material humano qualificado para isso, né? E também eles não têm controle de frequência, não tem cartão de ponto, não tem nada. Cada um faz sistema Google, assim, sabe? Eu fiquei muito impressionado. E altíssima produtividade, né? Isso, e o pessoal que lida com tecnologia tem características e cultura muito própria. Então, tem formas de trabalho, as pessoas são muito criativas, não estão acostumadas com horários rígidos de trabalho, então tudo isso leva a que você tenha, exige que você tenha flexibilização de modelos também, né? O jovem hoje ele não está muito formatado para trabalhar na forma como nós conhecemos, né? Nós que somos da mesma geração, entrando às 8, saindo às 18, com 2 horas de almoço, preservando os finais de semana, férias de 30 dias. Esse tipo de coisa o jovem não está mais acostumado. E também não está acostumado a receber salário fixo mensal. Esse pessoal, principalmente a área de TI, o que eu observo, as pessoas gostam de trabalhar e receber por projeto. Né? E outra coisa importante também, o que vai sobreviver? Eu não digo não só em termos de trabalho ou de emprego, mas também de empresa. Que tipo de empresa hoje sobrevive? Aquela empresa que tenha valores, que tenha missão e que trabalhem com valores de sustentabilidade. Por quê? Porque isso é uma exigência da nova geração. Doutora Cristina, e como aplicar, enquanto a gente não mudar a CLT, esse sistema rígido da CLT, getulista, né? Como que vai ficar o home office? Como que o empresário vai ter segurança de deixar a pessoa em casa, WhatsApp? Tem gente... por exemplo, quando estou em home office, quase sempre, né? Porque eu não paro de trabalhar, eu respondo o WhatsApp na universidade às 11 horas da noite, meia-noite, com meus colegas, para professores, etc., e acho que não estou fazendo nada errado, entendeu? Eu não estou fazendo hora extra, coisa nenhuma, porque eu fiquei 2 horas sem responder nada. Aí pego os 15 minutos, 5 minutos que eu respondo no WhatsApp, vou cobrar 1 hora. O que é isso? Está ficando louco, né? Quer dizer, mas isso é... Como compatibilizar home office com a CLT? A legislação caminha para isso, né? O modelo de teletrabalho de home office, que são sistemas distintos, eles estão legalmente previstos hoje. Você tem que se acercar de uma série de cuidados, né? Para que, principalmente, não gere hora extra. Né? Como que você vai fazer isso? Que você tenha também a garantia de controle da saúde do trabalhador, segurança e saúde do trabalhador. Algumas empresas, a maioria das que eu vi, porque o que aconteceu com a pandemia? A gente imaginava
esse crescimento do home office ou do teletrabalho previa aí que isso fosse acontecer no prazo de 5 anos. E você trouxe 5 anos para 50 dias. Né? Então, adaptar tudo isso para as empresas foi muito difícil e para o trabalhador também, porque nem todo mundo tem o perfil para home office. Eu digo que eu, particularmente, não sou uma pessoa com este perfil para todos os dias, embora eu esteja hoje todos os dias. Mas o meu perfil é de visita, é de trabalho externo, é de relacionamentos não virtuais. Muitas pessoas não estão acostumadas, até porque elas confundem muito, não conseguem definir o que é o horário de trabalho e o horário que vai se dedicar aos seus afazeres domésticos, por exemplo. Então, eu, por exemplo, não tenho a menor vocação para home office, né? Menor. Eu moro numa casa muito confortável, tenho um ambiente familiar maravilhoso, não tenho problema nenhum de ficar em casa, adoro ficar na minha casa, né? Mas eu não tenho condição de trabalhar em casa. Eu não tenho. Tanto que o meu escritório ia ter uma parede, eu tirei a parede. Ele fica do lado da TV, da sala da família. Eu estou no computador, porque a casa, para mim, não é lugar para trabalhar. É para ficar com a minha também família, não. né? Agora, não é a tendência. Eu acho que a tendência é as pessoas quererem trabalhar mais em casa mesmo, né? Uma tendência que já vem, né? A tendência é as pessoas quererem e os próprios empregadores quererem o trabalho em casa, mas não só porque é melhor para eles, mas porque traz economia, gera muita economia. Também acho. Então, esse é um fator importante. Isso pode ser até bom para a manutenção do emprego, mas vai ser ruim para outras coisas, né? Já tem escritórios em São Paulo entregando os contratos de locação, vai diminuir gente em restaurante, perto do trabalho, convívio social, né? As pessoas se socializam no trabalho também, né? A própria aquisição de roupas, de formato, né? Isso, Então, traz um reflexo na economia e eu acho que traz um reflexo também psicológico muito grande, porque as pessoas deixam de se socializar, né? Essa coisa só pela internet não dá, entende? Então, há até namoros pela internet que se iniciam, há vários, né? Vários, milhares, mas é 1%, porque as pessoas se relacionam. Bom, doutora Cristina... E tem muitos estudos hoje também demonstrando o cansaço, né? Não só o cansaço mental, mas o cansaço físico que as pessoas estão sofrendo em decorrência desse trabalho em casa, né? Do home office, ou do teletrabalho, provocado, acelerado pela pandemia. As pessoas não estavam preparadas a isso. Mas eu acho que esse é o modelo que deve prosseguir. Eu acho que é uma tendência que foi antecipada, e aí eu concordo, porque esses também são estudos da Brascom, e lá na Brascom eu tenho, não sei se você também conhece, o Benjamin Quadros, é uma pessoa incrível, é lá da FEComércio, está lá com a gente na FEComércio, e ele tem estudos e ele fala muito isso, né? Que pelo menos na empresa dele, hoje, dos 3.000 empregados, provavelmente só 500 devem ficar na atividade administrativa. Impressionante. Bom, doutora Cristina, nós estamos chegando ao final. Eu queria agradecer muitíssimo a oportunidade. As minhas lives, elas têm se notabilizado por isso. Chega no final, a gente quer continuar conversando, porque ele é um grande bate-papo. E é um grande bate-papo e as pessoas se interagem. Infelizmente, a gente não consegue muito pegar as perguntas, mas as pessoas dizem que bem ou mal foi respondendo ao longo do grande diálogo, né? E se há alguma pergunta muito relevante, que não tenha sido respondida, ela gera depois uma outra live, né? Então, isso é muito legal. E eu queria pedir licença à senhora. Eu vi, doutora Cristina, que vários amigos da senhora também participaram. Recomendar a eles que sigam o meu Instagram, porque seguindo o Instagram, a gente tem mais possibilidade de fazer lives mais interessantes, né? E agora, por exemplo, vou dar um exemplo. Nós estamos discutindo os programas sociais do governo, né? Principalmente o combate à miséria, que a gente discutiu antes da senhora chegar com as outras duas. Eu consegui com o ministro Onyx Lorenzoni, que cuida disso, Bolsa Família, todos os programas, faça uma live conosco quinta-feira agora, às 5 da tarde. Que maravilha, vou assistir.
Então, eu vou divulgar agora. Sempre há um imprevisto de ter que cancelar, né? Mas é o ministro de Estado que cuida dos programas. Nós podemos perguntar à vontade para ele, né? Então, eu convido a todos e para as lives de férias, que tem muita surpresa legal. Sigam o Instagram do professor Fernando Passos, que nós vamos continuar interagindo com a sociedade brasileira no tempo de pandemia. E depois dela, espero ficar também com esse canal permanente para discussão de ideias. Muito obrigado, doutora Cristina Mattioli. Foi uma honra muito grande. Professor Fernando, parabéns pelas suas lives, são excelentes. Eu sempre que posso estou acompanhando também. Obrigado. E divulgando no meu Insta também. Que bom, muito prestígio para mim. Muito obrigado, passar bem. Obrigada, um grande abraço a todos. Até logo.